Oi, Roberto. Joia? Cadê o povo? Cadê esse povo? E aí, Leonardo Guilherme, Gabriela Gisele e Steph. Vamos começar então? Espera mais um minutinho, né? Agora que deu 10h30. Como é que vocês estão? Como é que vão as coisas, gente? Esse povo insiste em me deixar no vácuo, né? Então tá, né? Vamos embora. Falta alguém para entrar? Maiara, Bianca, Beatriz entrou. O João tá aí. Gente, vamos discutir sobre a prova? João, seu áudio está desativado. Não sei se você falou alguma coisa aí. Tá. E aí, como é que foi a prova? Todo mundo acertando tantas questões, né? Agora eu vou pedir para cada um fazer uma para mim, né? Explicar o que pensou, né? Como é que fez. A gente já esqueceu. Ai, ai. Vamos fazer a prova? Discutir sobre ela? Vamos entender como funciona? Como seria se fosse diferente? O que vocês acham? Vamos lá, então. Vamos então, vai. Então, vamos. Eu preparei aqui. Eu gostaria muito que vocês pegassem... vocês estão pelo celular, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Quando aparecer para vocês, me avisa, por favor. Estou acompanhando aqui pelo celular também. Apareceu. Beleza. Eu vou dar um zoom na tela. Vai ficar bem legal. Questão 1. Deixa eu até colocar ela em tela cheia. Aí, agora pode. Questão 1, ele fala assim, ó. Na figura abaixo, temos um retângulo ABCD com dimensões x e y, dados em metros, cujo perímetro é igual a 9,25. Aí, o que eu gostaria que vocês fizessem no caderno, eu vou fazer aqui na minha folha, e daqui a pouco, assim que eu terminar a leitura, eu mostro a folha, tá? Mas eu gostaria que vocês já colocassem aí, então, né, a ideia. Quem já tiver feito, não tiver dificuldade com ela, não precisa colocar no caderno. Quem
achar necessário, fazer de novo, para entender, fazer algumas anotações, fica à vontade, tá? Então, ele disse que o perímetro é 9,25, e deu que as dimensões do retângulo eram x e y. Se é um retângulo, eu tenho duas medidas x e duas medidas y. E a soma delas, ou seja, 2x mais 2y, é igual a 9,25. Essa é a primeira informação aí que ele deu para a gente. E eu resolvo assim, eu não leio todo o problema para depois ir lá e ler de novo e pegar a informação. Eu já vou lendo o problema, pegando a informação, porque depois eu não tenho que ler de novo. Então eu não canso, né? Eu reduzo pela metade o número de vezes que eu vou ler um problema, certo? Isso é importante no Enem, inclusive. Temos também um triângulo retângulo EFG, com as medidas dos catetos dadas e a hipotenusa escrita a partir de x e y. Está representado na figura. Então, ele disse que um cateto era 12, o outro era 16, e que a hipotenusa era 4x mais y. O que isso significa? Que 4x mais 5y. Falei 4x mais y, né? Mas 4x mais 5y ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Pronto. Agora, eu não tenho mais que olhar nem para o problema, nem para o texto e nem para as figuras. Eu só vou focar nessa ideia aqui. Como eu não tenho que olhar para a figura, eu vou parar de compartilhar a tela com vocês para a gente focar aqui na folha, que é o que interessa para a gente, tá? Vamos resolver, então, de acordo com esse sisteminha aqui, ó. Ele me deu que 2x mais 2y é igual a 9,25 e que 4x mais 5y, tudo isso ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Gente, qual que é a jogada, né? Assim, qual que é o macete dos problemas? Eu vou fazer o macete, depois eu quero que vocês tentem pensar a respeito para a gente entender a lógica, para que nos próximos exercícios vocês utilizem isso. Sempre que for um exercício de vestibular ou de Enem, principalmente, você tem que levar em consideração que existe uma forma rápida de fazer esse exercício. Uma forma rápida de fazer o exercício. Sempre. Por quê? Porque para quem estudou muito e tá bem prático nos exercícios, eles querem que essa pessoa consiga fazer ele rápido para ir para o próximo. O intuito é esse. Então, a gente pode acabar caindo numa armadilha de querer desenvolver esse quadrado aí, ó, do 4x mais 5y, e não é uma vantagem para a gente. A gente não sabe se vai ser uma vantagem desenvolvê-lo ou não, então a gente deixa ele quieto. Mas eu tenho ali uma informação de que 2x mais 2y é igual a 9,25. Aí o que eu faço? Eu vou reduzir esse número. Como assim reduzir o número? Eu vou dividir essa linha aí por 2. Quando eu dividir essa linha por 2, essa primeira aqui, ó, e desenvolver o quadrado só desses números do lado de cá, vai ficar o seguinte, vai ficar assim, ó. X mais y igual a 9,25 dividido por 2, que é 4,625. E aqui eu vou repetir, ó. Por que eu vou repetir? Porque desenvolver esse quadrado aqui, ó, vai gastar muito tempo. Ele vai tomar boa parte do meu tempo no exercício. E até que isso se mostre necessário, eu não farei isso. 12 ao quadrado, que é 144, mais 16 ao quadrado, que é quanto? 256. Top, obrigado, Leonardo. E aí eu venho, vou só organizar aqui pela última vez, para eu pensar a respeito, né? Repetir a primeira linha, repetir a primeira parte da segunda linha, e aí eu tenho agora 144 mais 256, que é 400. Olha só, 400 tem raiz. Qual que é a raiz de 400? Vinte. 20. Obrigado, João. Então, se eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada disso é igual a raiz quadrada disso. Aí eu venho e repito, ó. X mais y igual a 4,625 e 4x mais 5y é igual a 20.
Agora aqui eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso pegar a primeira linha, multiplicar por 4, pegar a primeira linha menos a segunda. Eu posso isolar o y, substituir aqui embaixo. Posso isolar o x, substituir aqui embaixo. Qual que vocês preferem? Qual que vocês fizeram? Vocês isolaram o que aí, quando vocês fizeram? A Gisele falou que já esqueceu do que fez, né? Mas o que você fez aí, Gisele, de acordo com o que você lembra? Qual que foi o próximo passo? Uai, mas eu já disse que eu esqueci. Ah, mas não lembro nem disso, nem dessa parte final aí. Você não tem um caderno, não? A senhora acredita que não? Uai, cadê seu caderno? Eu tô procurando ele. Você está procurando um Porque eu caderno. não fiz o caderno de matemática, eu fiz em outro. Que loucura. Como que vocês querem que eu faça aqui, gente? 4, Fala aí como vocês preferem. Ué, gente, é só o meu que tá travando? O meu aqui está funcionando. O de vocês, eu vejo vocês bem, sem travar, e o áudio também não está travando. Está travando o áudio ou o vídeo, João? Não, tava travando o áudio. Mas já resolveu, já. Ó, como que vocês preferem quando vocês vão resolver sisteminha? Vocês preferem multiplicar, pegar uma linha menos a outra, ou vocês preferem isolar e substituir? Isolar e substituir. Beleza, a Beatriz prefere isolar e substituir, e o Leonardo prefere usar as linhas, né, Leonardo? Dependendo da situação, eu também prefiro isolar a linha, porque eu vou reduzir o meu número de contas, né? Quando eu isolo a variável, pode ser que o número de cálculo fique muito grande, porque eu vou ter que substituir aqui, vou ter que fazer algumas contas. Se eu só multiplicasse essa primeira linha aqui por 4, ó, levando em consideração que o dobro de 4,625 é 9,25, 4,625 vezes 4 é a mesma coisa que 9,25 vezes 2, que é 18,5. Então, ficaria mais fácil fazer isso. Eu vou fazer da forma mais fácil, até porque substituir vocês sabem fazer, só isolar vocês sabem. Só pegar esse y aqui, passar o x para lá. Então, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente do que vocês fariam, talvez, só para vocês terem outra opção aí de cálculo. Então, se eu pegar essa primeira linha aqui, ó, e multiplicar por menos 4, o x vai ficar menos 4x, o y vai ficar menos 4y, e o 4,625 ficará menos 18,5. Certo? Alguma dúvida, gente? Não? Ei, tem que estar com a imagem boa aí. Tira um print e depois manda no grupo. A imagem para você tá ruim, Beatriz? Aham, tá toda falhada. Falhada como? Pra mim também tá um pouco. A resolução, ou você acha que é a internet, ou você acha que é o foco? Eu acho que é a minha internet mesmo que tá ruim. De mais alguém tá boa? De alguém tá boa? O meu também. A minha tem hora que fica boa e tem hora que volta a ficar ruim. Tá igual aquele dia aqui desfocado, entendeu? Desfocava? É porque aqui, para mim, pelo celular, tá focado. Aí vai me dando esse feedback para eu ver aqui o que eu consigo fazer aqui. Vocês conseguiram colocar ela em tela cheia? Aham. Tá, deixa eu ver aqui o que eu posso... Entendi. É realmente uma questão da internet, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se colocando no 3G ela melhora o sinal. Daqui a pouquinho o 3G vai sobrepor aqui o Wi-Fi e aí a gente faz um teste para saber se a gente vai conseguir uma melhora ou não. Estou me ligando na hora dessa. A minha conta é diferente dessa daí. A sua conta, né? Uhum. Tá. Mas vamos ver se a gente vai encontrar o mesmo resultado, então. Vou continuar aqui, depois eu mando uma foto disso aqui para vocês, então, para quem não está conseguindo entender certinho, mas eu vou falar tudo que eu vou escrever, tá? Agora aqui embaixo eu só vou colocar a segunda linha, estou repetindo a segunda linha aqui de cima.
4x mais 5y igual a 20. Então, se eu pego a linha de cima mais a linha de baixo, vai ficar assim, ó. Vai zerar o x, aqui vai ficar menos 4y mais 5y. 5y vai ficar só o y, né? Porque eu tinha menos 4 mais 5, 1. 1y. E isso é igual a menos 18,5 mais 20 dá quanto? 1,5. Dá 1,5. Eu vou lá nas minhas opções. Eu olho as minhas opções. E as opções que eu tenho, só tem uma alternativa que é 1,5. Que é a alternativa D. Só tem uma alternativa, que é a letra D. Para o y igual a 1,5. Então, eu venho, falo que a minha alternativa da número 1 é a letra D. E passo para a número 2. Ah, mas e o x? É importante para verificação? É muito importante. Mas, se você tiver errado o y, você também vai errar o x. Porque é um sistema, é por efeito de substituição. E se você tiver acertado o y, a única alternativa possível é a letra D. Então, isso que eu quero começar a discutir com vocês, sabe? Vários momentos, várias contas e várias etapas, elas são desnecessárias sob o ponto de vista do vestibular, de um concurso, ou qualquer atividade avaliativa, processos seletivos, de forma geral. Importante vocês focarem no que é essencial, tá? Eu vou fazer aqui, até mesmo porque vocês precisam ter essa resolução completa, né? Para comparar até com os resultados de vocês. Talvez alguns, da forma que fizeram, encontraram X primeiro. Então, eu vou fazer aqui, mas com um mecanismo de verificação agora, porque a gente sabe que ele tem que dar 3,125, que é o valor do X da alternativa B. Beleza? Tudo bem, gente? Beleza. Então, vamos lá. Quando eu pego, então, esse 1,5 e substituo em qualquer equação, eu vou escolher a mais fácil. Então, eu vou escolher essa primeira linha aqui, ó. X mais Y é igual a 4,625. X mais 1,5 é igual a 4,625. X é igual a 4,625 menos 1,5. X é igual a 4 menos 1, 3. 6 menos 5, 1. 3,125. Alguma dúvida? Então, isso confirma para mim que é realmente a alternativa D, como eu já esperava, porque ela é a única que o y é igual a 1,5. Guilherme tinha falado que tinha feito de outra forma. Qual foi a forma que você fez, Guilherme? Eu peguei assim, ó, tipo, lá na questão estava falando que x e y é igual a 9,25. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Eu peguei 2x mais 2y, que é por causa que tem dois lados de cada, né? Certo. Aí eu coloquei igual a 2,5, multipliquei por 2. Que aí eu achei 4x mais 4y. E igual a 18,5. Certo. Aí, como é um triângulo pitagórico, naquele lá, 4x mais 5x é igual a 20, né? Aí eu peguei e substituí, só fiz o sistema. 4x mais... Aí você substituiu. E aí você fez por substituição, então. Aí você isolou o x ou o y? Não, assim, ó. Sabe o 4x mais o 5y lá do triângulo? Sei. Pois é, eu coloquei igual a 20, porque é um triângulo pitagórico, né? Ah, você fez o Bhaskara usando 12 e 16. Entendi. Aí eu achei o y, depois eu substituí na fórmula lá e achei o x.
Então, você isolou o y, então. Foi. Uhum. Beleza, aí seu y ficou igual a 20 menos 4x dividido por 5. Não, na verdade, eu isolei o x, porque eu achei o 5, o y, aí eu substituí o y e isolei o x, entendeu? Aí Entendi. o x ficou igual esse que você falou. Seu x então ficou 20 menos 5y dividido por 4. Não, aqui, ó, ficou 4x, aí eu isolei ele depois, no final. Aí eu coloquei 20 menos 5 vezes 1,5, que é o y. Entendi. Vou estar insistindo em me ligar aqui, gente, desculpa. Deixa eu até colocar aqui no silencioso. Então tá. E deu o mesmo resultado? Bateu, Guilherme? Aham. Ficou alguma dúvida? Não. Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre esse exercício? Não? Nada? Então tá bom. Então vamos para número 2, tá? A número 2... Por que que o senhor dividiu ali o 9,25? vamos lá, deixa eu entender aqui. Por que eu dividi o 9,25? Lá em cima, a primeira linha, Stephanie, a primeira operação, Sim, uhum. é porque eu queria encontrar o x e o y sozinho, como se eu estivesse preparando um terreno, vamos dizer assim. Como assim? Dessa forma, com o x e o y sozinhos aqui, ó, x mais y igual ao número, eu tenho condições de isolar o x, isolar o y, eu tenho mais liberdade, vamos dizer assim, sabe? Eu consigo, depois, conforme o que acontecer lá embaixo, eu consigo ter mais recursos, porque independentemente do número que aparecer lá embaixo, é só eu pegar aquele número que acompanha o y e multiplicar a linha de cima por ele. Dando um exemplo assim, bem aleatório. Se aqui aparecesse o 25y ao quadrado, ou 25y, era só pegar essa linha de cima e multiplicar por menos 25. Eu preciso sempre fazer isso? Não, às vezes daria para eu ir levando com 2x mais 2y até lá embaixo, e aí quando eu chegasse lá embaixo, eu iria perceber do 2x mais o 2y, que em vez de multiplicar por menos 4 na primeira linha, eu podia simplesmente multiplicar só por menos 2, que aí o coeficiente do x de cima ia ficar menos 4x também, e o coeficiente de baixo ia ficar 4x. Foi isso que você fez? Não, não entendi o que o senhor falou. O senhor explica de novo, por favor? Explico. Como que você fez? Eu tinha feito assim eu não tinha dividido ele, esse número. E aí tinha dado errado. Se fazer sem dividir ele e multiplicar, o 9,25 dá 37. E aí dá um resultado diferente. Entendi, 37, porque você pegou 9,25 e multiplicou por 4. Só para explicar a sua questão aí. Por que deu errado? Porque você não precisava multiplicar essa linha de cima aqui, ó, esse número aqui por 4. Você não precisava. Por quê? Porque se eu multiplico essa primeira linha por 4, vai fazer com que esse 2x e esse 2y aqui, ó, virem 8x e 8y, sabe? E não é o que eu quero. O que eu quero é que ele seja alguma coisa em função de 4x, para que eu tenha uma igualdade nos coeficientes da primeira linha com a segunda linha. Então, eu poderia manter como 2x mais 2y igual a 9,25 lá embaixo. Ó. Poderia aqui, ó, aqui embaixo, em vez de ser x mais y igual a 4,625, poderia ser 2x mais 2y igual a 9,25, sem problema algum. Só que em vez de multiplicar por menos 4, eu iria multiplicar por menos 2. Porque isso ia fazer com que esse coeficiente que compõe o x aqui, ó, virasse menos 4x. Porque eu já tinha um 2x, agora vezes menos 2, menos 4x. Entendeu? Tá.
Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Então eu vou para número 2, tá? Qualquer coisa vocês me falam, gente. Na número 2, eu vou parar aqui um pouco o videozinho aqui para compartilhar a tela com vocês de novo. Aí, olha, foca na tela agora, por favor. A número 2 foi a questão bônus da prova, sabe? Sabe aquela questão que seu primo de 10 anos consegue fazer? Era a número 2. Concorda comigo, gente? Se eu tiver acertado, sim. Se tiver acertado, sim. Se tiver errado, seria muito humilhante afirmar a ideia de que uma criança de 10 anos poderia ter acertado e você errou, né? Mas, olha só, ele quer a área dessa figura achurada aí. Gente, está aparecendo na tela para vocês? O número 2, tá, né? Ele quer a área dessa figura achurada e essa área é cinza. Seria muito difícil calcular essa área se não fosse o teorema de Fick que ele deu lá no enunciado. Se não fosse pela informação do enunciado, realmente seria muito difícil calcular essa área cinza. Vocês teriam que encaixar as figuras, teriam que visualizar aí encaixes para formar os quadradinhos e contar o número de quadradinhos, o que não é necessário. O teorema fala o seguinte, né? Primeiro, no início, ele falou assim, ó, considere uma malha quadriculada cujas células são quadradas de lado 1. Então, ele falou que o lado dessas células aí, o lado desses quadradinhos é 1, uma unidade de medida, tá? Um centímetro, um metro, enfim. Segundo o teorema, Fick, né, na verdade, a área de um polígono simples, cujos vértices são nós dessa malha, é igual ao número de nós da malha que se encontram no interior do polígono. Opa, então, primeira coisa que a gente vai fazer na número 2. Ele está falando sobre número no interior do polígono. Então, lá na número 2, eu vou pegar e vou colocar assim, ó, nós internos. São os nós no interior aí desse polígono. E eu preciso que vocês me ajudem a contar. Olha só. Eu tenho... No interior significa que não está aqui na periférica, né? Ele não é periférico, ele não está aqui, ó, nos riscos externos, extremos. Ele está aqui, ó, dentro, sem tocar em nada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o número de nós internos são 14. Aí depois ele falou assim, ó, mais metade do número de nós que se encontram sobre o perímetro do polígono. Aí vamos lá. Vou começar aqui de baixo e vou no sentido anti-horário para não correr o risco de esquecer algum, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o número de nós externos, ou os nós do perímetro, é 16. Aí ele falou assim, ó, menos uma unidade. De acordo com esse teorema, a área do polígono representado na figura acima é igual a... Vamos lá? Então, foquem aí na câmera agora, que está aparecendo para vocês aí. É só puxar para o lado aí, que vocês vão conseguir ver a câmera aí. Conseguiram encontrar? No papel? Sim. Então, tá. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho nós internos, nós externos. E aí, vou ler de novo aquela parte que ele fala que a área é igual ao número de nós internos mais o número de nós, mais a metade do número de nós externos menos 1. Então, é 14 mais 16 dividido por 2 menos 1. 16 dividido por 2 é 8, menos 1, 14. 8 menos 1, 7. 7 mais 14, né? 21. 21 é a área, 21 é a letra A.
A alternativa A é a resposta correta. Gente, alguma dúvida sobre esse exercício? Por que você falou mais ou menos, João? Qual foi a dificuldade na prova? Na verdade, era mais questão de interpretação. Eu senti isso em vocês, tá? Assim, de uma forma geral, na prática, agora um feedback para vocês, tá, gente? Na prática, mesmo levando em consideração que vocês acabam trocando ideia entre vocês, têm aí um acesso livre à internet e tudo mais, vocês levaram muito tempo para resolver a prova, sabe? Assim, essas questões, depois eu, inclusive, vou passar para vocês as fontes dessas questões. Eu não quis colocar a fonte na prova, porque senão ficava mais fácil ainda de pesquisar na internet, né? Que graça teria, não é verdade? Mas eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem que muitas dessas questões, garanto para vocês, gente, agora, ó, prestem muita atenção. Se vocês conseguirem entender essas questões realmente, e aquela nota que vocês tiraram na prova for realmente correspondente à nota do conhecimento de vocês sobre o conteúdo, ou se pelo menos vocês trabalharem para isso, a nota de vocês no Enem vai ser de 800 para cima, sabe? Por quê? Porque eu peguei aí questões fáceis, peguei umas 2 difíceis e as outras são todas nível médio. Se você acerta no Enem todas as questões fáceis de nível médio e uma ou outra difícil, a sua nota é muito alta, né? Então, vamos trabalhar nisso, tá? Eu tenho até agora umas listas de exercícios que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem, se quiserem, não vai valer nada, só para vocês praticarem, né? Porque eu realmente acho que os exercícios de fixação, e mesmo aqueles da página preto e branco, elas são poucas, mas elas são necessárias para a gente ter um controle de atividades feitas por vocês, para a gente até pontuar isso depois. Mas para praticar mesmo, para exercitar e o conteúdo estudado, eu vou criar umas listas de exercícios extras para vocês fazerem aí no tempo vago, um feriado, um fim de semana, não está fazendo nada em casa, vai lá, pega uma listinha e passa lá fim de semana se divertindo, né? Certo? Então, beleza. Alguma dúvida sobre a número 2? Não? Ninguém? Então, beleza. Vamos para a próxima, que é a número 3. A número 3 está aqui. Essa aí é legal, hein? Para quem gosta de CSI Miami, quem gosta dessas séries aí policiais, já vi algumas ideias nesse sentido aí, né? Essa questão aí, eu não lembro se foi do Enem, eu acho que é do Enem. Ou de não lembro realmente. Depois eu vou verificar para saber de onde que é certinho. Então, vamos lá. Quem pode ler o enunciado número 3 para mim? Um de cada vez. Ninguém? Uma das finalidades da ciência forense é auxiliar nas investigações relativas à justiça civil ou criminal. Observe uma ideia que pode ser empregada na análise de uma cena de crime. Uma gota de sangue que cai perfeitamente na vertical, formando um ângulo de 90 graus com a horizontal, deixa uma mancha redonda. À medida que o ângulo de impacto com a horizontal diminui, a mancha fica cada vez mais longa. As ilustrações mostram o alongamento da gota de sangue e a relação trigonométrica envolvendo o ângulo de impacto e suas dimensões. Alongamento da gota de sangue, alongamento de impacto com o ângulo, ele coloca ali um ângulo com a horizontal, e aí depois ele fala como que isso vai ficar no chão, e aí ele coloca ali a relação trigonométrica, uma gota de sangue, largura, ângulo de impacto e comprimento. Qual que é a informação que vocês têm que extrair desse enunciado, de todas essas figuras, gente? Esse triângulo, retângulo aí e só isso. Pega o triângulo, retângulo, desenha ele e coloca onde que está o ângulo reto, qual é a medida da largura e qual é a medida do comprimento.
para esse triângulo aí, onde que está o ângulo reto, gente? O ângulo reto é o... Isso, obrigado. O ângulo reto é esse ângulo de cima. Se eu tenho um ângulo reto em cima, a hipotenusa é a medida oposta a esse ângulo reto. É a medida que eu não estou encostando no ângulo. É muito nítido perceber que o comprimento, na verdade, é a hipotenusa. Mas se surgir alguma dúvida, é só recorrer à ideia do ângulo reto. A hipotenusa sempre é oposta ao ângulo reto em um triângulo retângulo, né? Então, se eu tenho o ângulo reto lá em cima, o comprimento aqui embaixo, a largura como a medida da esquerda, a medida ali descendo é o meu outro cateto, o cateto adjacente àquele ângulo ali que ele chamou de alfa. Aí ele deu aí a fonte, né? A fonte da figura, e depois ele pergunta assim, ó, considere a coleta de uma amostra de gota de sangue e a tabela trigonométrica representada a seguir. E ele deu ali largura, comprimento e deu a tabela. Primeira coisa, então, quantos quadradinhos ou quantos centímetros ele tem de largura? Posso falar 1,5 centímetros, né? Porque a cada 2 quadradinhos ali parece que ele está colocando 1 centímetro. Ou eu posso, para ficar até mais fácil, eu posso definir isso em número de quadradinhos. Em número de quadradinhos seriam quantos? Quantos? Desenhei aqui o triângulo. Coloquei largura, comprimento, a posição do ângulo e a posição do ângulo reto, a posição do ângulo alfa. E aí agora eu estou fazendo aqui assim, ó. Largura igual a 3 quadradinhos. E o comprimento é igual a quantos quadrados? 2,5. 2,5 centímetros por 5 quadrados, certo? Quando ele fala da relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, que relação trigonométrica é essa? Do seno. Perfeito. Então, ele tem que o seno de alfa, que é o nome do ângulo que ele deu para a gente, é igual ao cateto oposto, que é a largura de 3, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento de 5. Esse valor é igual a 0,6. Aí eu vou lá na tabela. Eu pego a primeira coluna, porque eu quero usar a coluna do seno. E aí eu pego o resultado do 0,6, o 0,60, e olho então para a linha buscando o ângulo. Que ângulo que é? Dá o seno, que o seno dele é 0,6. 37. Então eu venho e concluo que o ângulo alfa é 37 graus. Pronto, acabou. Essa alternativa, então, ela está lá na letra A. E eu finalizo o exercício. Dificuldade nesse exercício? Alguma dúvida? Gente, olha só, vamos combinar o seguinte. Vamos entender que ontem foi ontem, eu não vou entrar nos detalhes de como vocês fizeram a prova, mas se vocês tiverem dúvida, mesmo que vocês tiverem acertado na prova, vocês precisam me falar, tá? Até mesmo porque não faria sentido resolver a prova com vocês de novo, levando em consideração aí que a maioria já acertou 9, 8 ou até 10 questões. Mesmo se vocês tiverem acertado as questões. Se tiver dúvida, me fala. Se tem alguma dificuldade, se teve dificuldade de interpretação da figura, da tabela, do enunciado, se teve dificuldade em qual relação trigonométrica usar, né? Se você tivesse que fazer uma questão semelhante a essa, sozinho, em um vestibular, você conseguiria?